Facebook. Eu estou aqui no Facebook. E daí Vou deixar você tem... com o YouTube. Diz que tem 2 pessoas aguardando. Deve ser eu e você? Com certeza. Mas costuma dar bastante gente isso aqui, viu? É. Hoje, então, vai dar muita gente. Quando eu tive com o Arautos da minha época aí, deu 10 mil, deu ao mesmo 3.800 ao mesmo tempo, né? Mas deu 10 mil naquela noite ali. Aí depois, durante a semana, deu muita visualização. Que legal. Deve ter sido uma festa. Você imagina 6 falando ao mesmo tempo, porque estava o Williams e o Hélio Carnassale também, que era o orador da época. Uau! Faltava espaço para todo legal. mundo falar. Que legal. E o povo perguntando no Facebook, falando. É legal. Gostoso. Mas foi uma... Ó, no YouTube nós já estamos. Ah, legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, quem pessoal. está aí? Estamos só aguardando dar o tempo aqui. Pastor Dene e eu. Daqui 4 minutos a gente começa oficialmente. Que bom que você está entrando. Já vai entrando, compartilhando link com os amigos. Daqui a pouco a gente começa. Nós já estamos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos só aguardando dar o tempo aqui. Pastor Dene e eu. Daqui 4 minutos a gente começa oficialmente. Que bom que você está entrando. Já vai entrando, compartilhando link com os amigos. Daqui a pouco a gente começa. Vânia, eu estou ouvindo um retorno aqui. Não sei se é do... Aí depois que a gente fala, fica a voz da gente lá no fundo. Fernando. Oi. Eu não estou conseguindo ativar o chat aqui para ter... Ah, é? É. Não tem problema, aí eu entro aqui. Aí eu não consigo ter acesso aos comentários do povo. Certo. Fernando. Oi. Tá esse retorno de voz aí incômodo. Era o meu celular que estava com o volume alto aqui. Ah, é? Ah, então tá. Qual que é dele? Ah, esse é o vídeo só no passado. Não tem dele, só acho que ela... Também não tem acesso. O Fernando, o chat está desativado não só para mim. Minha esposa está aqui do meu lado, ela também não consegue ter acesso. Não sei se tem algum comando. Ah, é? Que o pessoal tem que fazer aí, mas... Então, Vânia, o chat do YouTube, do Facebook, está tudo certinho. As pessoas okay. já estão falando com a gente aqui. Ah, então tá. Aí estão aqui. Está começando agora? Cadê o Mark? Daqui a pouco, gente, como eu disse para vocês, a gente vai ter o pastor Mark Finder aqui. Fizemos uma entrevista com ele essa semana, o pastor Dene e eu. E daqui a pouco a gente vai interagir com essa entrevista. Vai ser muito legal, porque o que ele falou foi muito bacana, tá? Daqui a pouquinho a gente começa. Falta aí 1 minutinho. Aproveita e vai compartilhando aí com seus amigos. No Facebook está funcionando. Uhum.
Muito bem, são 20 horas, 8 horas. Bem-vindo você pelo Facebook. A gente está com o chat ativado no Facebook. Já estou recebendo aqui as saudações, gente de todos os lugares aí, né? Eu quero saudar hoje principalmente o pessoal daqui da Paulistana, que é a nossa associação, e da Paulista Leste também, que é a associação do pastor Dene. O pastor Dene está aqui com a gente. Ele participou também na entrevista. Nós dois fizemos a entrevista com o pastor Mark Finley durante a semana, né? Ele me ajudou no inglês e a gente conversou. Pastor Dene, se apresenta aí primeiro, vamos lá. Boa noite, pessoal. Feliz sábado a todos vocês. Meu nome é Dene, eu sou pastor aqui na Zona Leste de São Paulo, no distrito da Vila Matilde, também composto pelas igrejas da Guilhermina e da Granada. E a gente, amigo do pastor Fernando já longa data, e conhecido também do pastor Mark Finley, e privilégio estar com vocês aqui. Que seja uma bênção. Maravilha, porque algumas das vezes que o pastor Finley esteve aqui, em algumas das séries que ele fez aqui, o Dene estava fazendo a tradução, né? Qual foi a última série que você participou dele, ou a primeira, sei lá? 2005 foi a primeira série. Foram 15 noites que ele fez em Curitiba, na Igreja Central de Curitiba. Legal. A gente estava por lá também, assistindo, né? Sim, foi um evento aí, lembra o nome? grande. Era alguma coisa a ver com a data, né? Não tinha? Acho que não era Atos, alguma coisa assim. Atos, isso aí. Atos. Muito legal. Bom, nós dois conversamos com o Mark Finley essa semana, 1h20 mais ou menos, e ele deixou também a saudação dele para todos nós e para o Brasil inteiro. Vamos lá. Pastor Finley, dá a sua saudação para todos. Mais calorosas aos meus amigos no Brasil, da Associação Paulistana e Associação Paulista Leste. Estou muito feliz por estarmos passando esses poucos momentos juntos hoje, e quando esse Covid-19 for embora, mal posso esperar para visitar o Brasil novamente. Aí a saudação dele. Como eu falei, ele conversou com a gente mais ou menos 1h20, a gente editou, e como ele estava falando em inglês também, para a gente ficar... Então, nós já deixamos tudo dublado, o que ele falou, e foi muito legal. Mas nós vamos começar aqui, o Dene e eu, conversando sobre a lição dessa semana, e vamos puxar os comentários do pastor Mark Finley, porque ele falou, nós perguntamos não somente dessa semana, mas sobre todo o trimestre, né? Pontos-chave da lição que a gente estudou e que foi muito abençoada. Você que está aí pelo chat, né? pelo Facebook, né? Pelo YouTube também, você pode também fazer a sua pergunta ou o seu comentário aqui na lição. Essa é uma lição muito especial, foi uma lição muito especial. Pastor Dene, vamos fazer o seguinte, vamos orar para começar? Sim. Eu vou orar e depois eu vou pedir para você terminar a lição com uma oração, tá? Deus amado, nós louvamos o seu nome, porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade de, através da internet, aproximarmos pessoas que estão longe. Agradecemos também pela participação do pastor Finley, que escreveu a lição do trimestre, foi tão gentil conosco. Pedimos que o Senhor nos abençoe aí nos equipamentos que estamos usando e que tudo seja feito para a tua honra e glória e para o bom aproveitamento de todos nós naquilo que foi escrito para o nosso aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Dene, como é que a gente pode começar essa lição, que foi a 13ª, né, a última do trimestre? Como é que você introduziria esse tema? Eu acredito que o título da lição desta semana, ele fecha perfeitamente
com a proposta da lição do trimestre, do título da lição inteira. A gente tem aqui o título da lição do trimestre, Fazendo Amigos para Deus. Fazendo Amigos para Deus. E eu acredito que, quando a gente olha para esse título, um passo de fé, tem tudo a ver. Porque nós precisamos dar esse passo, e é um passo de fé, quando a gente quer alcançar amigos para Deus. Não é um passo fácil a ser dado. E ao longo deste trimestre, a gente tem percebido isso. E é necessário a fé para darmos esse passo. Sabe que me chamou muito a atenção, assim, esse verso, né, que foi colocado aí pelo pastor Finley, né, que é Filipenses 2, de 5 em diante, e ele mostrando, assim, como se concentra em Jesus a humildade, né, e o amor de Deus, assim, tão grande e tal, e o fato de Deus, um ser tão fantástico, tão maravilhoso, ter se transformado num homem, e tão diferente de nós que ele é por ser Deus, mas se tornou tão igual. E me chama a atenção essa questão de essa coisa de sermos iguais a Jesus, mas ainda permanecer sendo quem nós somos, né? Como é que a gente pode ser igual a Jesus e ainda permanecer sendo quem somos, hein? Esse é o nosso grande desafio. No mundo, hoje, está precisando de pequenos Jesuses. E Jesus Cristo, quando ele esteve entre nós, é interessante pensar que, para que ele alcançasse o objetivo, ele passou tempo com poucos homens para alcançar muitos. E é interessante que nós hoje passamos a maior parte do tempo com muitos e alcançamos poucos. Sim. Jesus Cristo passou tempo com poucos homens para que estes homens recebessem a impressão de Cristo na vida deles, para que eles internalizassem quem era Cristo. Então, se hoje a gente pretende viver uma vida semelhante a de Cristo, a gente tem que internalizá-lo em nossa vida, né? O quanto mais nós pudermos fazer uma imersão na pessoa de Cristo, mais semelhantes nós seremos, né? A Bíblia diz que a gente tem que contemplá-lo. Pela contemplação é que nós somos transformados. E é verdade, sim. Entretanto, ele respeita, assim, a nossa individualidade, né? E, ao mesmo tempo, ele chama a gente para a unidade, né? Uns com os outros. E não sei se você está lembrado, Dani, mas na nossa conversa de 1h20 lá com o pastor Finley, né, a gente fez uma pergunta para ele falando a respeito disso, né? Como é que nós podemos ter unidade no meio de toda essa diversidade? Porque nós somos diferentes, né? Imagina, um casal já é muito diferente um do outro. Imagina nós como seres humanos numa igreja, né? É um universo muito maior. Eu vou pedir para o pessoal soltar o segundo vídeo, o 2, para a gente ouvir o pastor Finley falando sobre essa coisa de unidade na diversidade. Esse não é um problema novo, o problema da diversidade e unidade. A Igreja do Novo Testamento encarou isso. Pense, se você tivesse uma comissão de igreja e Pedro na comissão, bastante falante, direto, sempre o primeiro a falar. Tomé, que era uma pessoa que duvidava de tudo. Mateus, muito exato, sempre anotava tudo e trazia para a próxima comissão. Filipe, que falava muito pouco. Tiago e João, os filhos do trovão, que se as coisas não fossem do jeito deles, eles ficavam tanto quanto bravos. Esse era um grupo bem diverso. Se você olhar aos discípulos, todos, Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, Mateus, um coletor de impostos, e você colher tudo isso, e mesmo assim, eles no fim tiveram uma unidade. Por quê? Unidade se baseia realmente nos 3 a 4 itens
Unidade se baseia, no nosso comprometimento com um Cristo comum. 2, a unidade se baseia nas nossas crenças fundamentais como igreja, que nós tenhamos essas crenças fundamentais, como salvação, a segunda vinda de Cristo, o sábado, o estado dos mortos, o santuário, o espírito de profecia, etc. A unidade se baseia no nosso comprometimento com Cristo, nosso comprometimento com essas crenças comuns e o nosso comprometimento com a missão, de que nós temos essa missão em comum, que é alcançar a todos ao redor do mundo por Cristo. E também, nós temos uma organização central da igreja. Se você olhar para a igreja do Novo Testamento, eles tinham essas 4 coisas que davam um senso positivo de unidade. Agora, como podemos ter unidade em meio à diversidade? Ao reconhecer que iremos pensar diferente em alguns itens, mas se esses itens não forem o que eu chamo de verdades eternais, o tema principal do Evangelho, o centro da mensagem bíblica que nos define como adventistas do 7º dia. Pode haver espaço para diversidade, pode haver sim espaço para diferentes opiniões. Nós podemos não ver tudo exatamente da mesma forma, mas existem muitas coisas que nos unem do que nos dividam, mais coisas que nos unem do que nos dividam. E eu penso que aquilo que realmente une a igreja é a missão. O que une a igreja é o foco nas almas que estão perdidas longe de Cristo. Sabe que quando Pedro, Tiago e João estavam discutindo sobre quem era o maior deles, eles não estavam unidos de maneira nenhuma, mas depois da morte de Cristo, ressurreição e ascensão, eles então começaram a focar na missão. Eles oraram juntos e oraram mais juntos e buscaram a Deus juntos. E à medida que eles fizeram isso, Deus os trouxe em unidade e nós temos o Pentecostes, onde temos 3.000 pessoas batizadas. Então eu penso que à medida que nós oramos juntos e nos reafirmemos juntos, uns aos outros como irmãos e irmãs em Jesus Cristo, ao nos comprometermos mais uma vez com a mensagem adventista e missão, isso torna a igreja mais unida, mesmo em meio à nossa diversidade. Viu, Dani, essa parte final que ele falou é exatamente o que você falou, né? Quer dizer, quando ele fala dos discípulos, né, convivendo com Jesus, né, e você falou aquele negócio mesmo, né, que Jesus tinha que alcançar o mundo, ele se dedicou a menos gente, né? Mas aquilo internalizou, né? Foi para dentro da vida deles, né? Exatamente. E é interessante a gente pensar, o comentário dele é que a missão é o que nos une, né? A missão nos une. Uhum. Quando a gente pensa nessa diversidade, a gente tem diversidade dentro da igreja hoje, e aí você imagine fora da igreja, né? O pensamento pluralista que tem fora da igreja. Como que a gente pode estar unido? A missão é exatamente o que nos une. E para que aconteça essa união, a gente precisa esvaziar-se, que é exatamente a proposta, né, da lição dessa semana, né? A gente esvaziar-se do nosso eu. A gente está vivendo... Amor abnegado de Jesus, né? Exatamente. Inclusive, esse seria um dos sinais, né, Fernando? Um dos sinais do fim. Eu tenho aqui, ó, quer ver, ó, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, muito difíceis, diz aqui, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Daí continua falando ali. Nós estamos vivendo num momento na história que as pessoas não querem se esvaziar. Elas são amantes de si mesmas, né? E esse é um dos sinais do fim dos tempos, né? Então, a proposta para se esvaziar, para dar esse passo de fé, né? A gente se unir em missão, é um grande desafio para esta geração. Eu estou olhando aqui para a lição de domingo, eu estou tentando achar um negócio que eu li aqui na lição, mas não estou achando, que é um lugar aqui onde ele fala assim, que não é só você dar um tempinho para Deus, dedicar um tempinho, não é só você dedicar um pouco,
do que você tem, do que você é para Deus. Não, é dar tudo. Né? Vai dar tudo. Bom, acho que nós vamos chegar lá, porque tem um negócio do chamado dos discípulos, eu não quero atrapalhar, né? Mas é exatamente isso, abnegação total. Sabe um negócio que me incomoda muito, Dani, é essa coisa de eu, durante muito tempo na minha vida, eu fiquei muito incomodado com uma coisa assim, tipo, o amor de Deus, o quanto ele é grande, o reconhecer, e aqui fala exatamente isso, né? Reconhecer como foi grande o amor dele, e sentir esse amor, e amar também, porque me incomodava, porque eu não conseguia, e confesso que às vezes ainda eu passo por algumas fases que sentir esse amor, reconhecer isso aí, fica difícil, né? Como é que você lida com isso aí? Você consegue lidar bem com esse assunto aí? De entender esse amor, de captar esse amor enorme, abnegado de Jesus, de Deus, assim? Olha, eu poderia contar algumas experiências assim em que eu percebi Deus me amando tremendamente. Uhum. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com Deus, muito preocupado com alguns aspectos, e a gente se preocupa muito com os filhos da gente. E eu tenho o costume de escrever a minha primeira oração do dia. E eu estava ali Legal. conversando com Deus, escrevendo e tudo mais, e orando pelo meu filho, especificamente meu filho mais velho. E num dado momento, Deus falou para mim o seguinte, e eu sinto que Deus falou isso na minha mente, falou assim, olha, Deni, você acha que eu amo só você? E eu paralisei naquele momento. Você acha que eu amo você mais do que todo mundo? Você se sente tão mimado assim, tão amado assim, que você acha que eu não tenho o mesmo olhar voltado para os demais? Filho, do mesmo jeito que eu estive com você, que eu livrei você de algumas ciladas na vida, eu estou olhando para o teu filho, eu estou vendo tudo que está acontecendo na vida dele. Então, assim, existem momentos quando eu estou com Deus em oração, eu leio a Bíblia, eu oro, eu escrevo para me concentrar melhor, eu fico quietinho para ouvi-lo. E Deus fala ao meu coração através da palavra dele. E são nesses momentos que eu me sinto amado por Deus. São nesses Amém. momentos. Eu gostei muito do que você falou, porque realmente Deus se comunica conosco de diversos modos, né? E quando a gente se abre, o caminho a Cristo fala muito isso, ó, o olhar atento, o coração aberto, ela repete inúmeras vezes. Se você lê o caminho a Cristo, voltado para entender como é que Deus se comunica conosco, você vai aprender um monte de coisa maravilhosa aqui, sabe? Aqui eu vou chamar o Mark Finley mais uma vez, porque quando a gente coloca essa coisa do amor abnegado, ou de se colocar na missão, né? A gente tem comentários aqui, por exemplo, o pastor Geazi Costa diz assim, fazer amigos para Deus e ter a alegria de participar na sua missão deve ser um dos principais objetivos de cada pessoa, né? Ou de cada cristão. Total verdade isso aí que ele falou, né? E assim, como na lição, durante o trimestre, a gente estudou sobre dons também, aí a gente fez aquela pergunta para ele sobre como que a gente pode entender os dons, reconhecer os dons que a gente tem, ou se nós estamos autorizados a pedir certo dom específico para ele, né? Eu vou pedir para rolar o terceiro vídeo, por favor, com a resposta dele. Essa é uma ótima pergunta. E a Bíblia nos ensina que Deus dá dons a cada crente. E se você der uma olhada em 1 Coríntios, por exemplo, se você der uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11 e 12. Mas um no mesmo Espírito faz todas essas coisas. E percebam essa última frase, distribuindo para cada um individualmente conforme sua vontade. Então, é o Espírito Santo que distribui os dons. Ele distribui para cada um de nós. Ellen White, no 4º volume dos Testemunhos, na página 618, coloca dessa maneira. Para cada pessoa, algum dom espiritual ou talentos são dados.
os quais devem ser usados para o crescimento do reino de Deus. Então, tanto a Bíblia ou os escritos de Ellen White ensinam que Deus concede dons espirituais para cada crente. Então, onde quer que você esteja, Deus está lhe dando dons espirituais. O propósito desses dons espirituais tem duas facetas. Para nutrir você espiritualmente e nutrir o corpo de Cristo. E, em segundo lugar, poder testemunhar na comunidade para o crescimento do reino de Deus. Agora, como você sabe quais dons espirituais você tem? Primeiro, você começa a orar. E você diz, Deus, revele a mim os dons espirituais, os dons do seu Espírito que tens dado a mim. E, Senhor, qualquer dom ou dons que o Senhor revelar a mim, eu sei que não são para o meu engrandecimento pessoal. Eu sei que o propósito deles ou dele é o do crescimento do teu reino. Então, Senhor, eu consagro os dons que tu tens me dado para o crescimento do teu reino. Mas, então, à medida em que oramos e à medida que nós sejamos levados a uma certa área, suponhamos que Deus comece a lhe conduzir na área da hospitalidade. Mas vejam, Deus não irá, em geral, conceder dons miraculosos, miraculosamente, que não estejam em harmonia com sua personalidade. Geralmente, isso não ocorre. Então, suponhamos que você tem um gosto especial por culinária e o Senhor começa a lhe impressionar dizendo, você tem o dom da hospitalidade. Você, então, usa isso para convidar pessoas para a sua casa, para compartilhar com elas uma refeição e orar com elas. Suponha que você realmente goste de ensinar, ser professor. O Senhor começa a lhe impressionar lhe dizendo, sabe, você realmente deveria se envolver mais em estudos bíblicos, num pequeno grupo, em sua casa. E você começa isso. Então, eu vejo isso em passos que, por volta de quatro passos. Primeiro começamos a orar, nós dedicamos esse dom a Deus, e à medida que Deus revela esses dons a nós, eles não vêm já maduros, então começamos a colocar esses dons em prática. Use os dons que ele está te impressionando. À medida que ele faz isso, você terá a condição de ter a confirmação de outros. Outras pessoas virão a você e dirão, sabe, Deus realmente tem lhe dado o dom de ensinar. Você poderia usar isso para a causa de Deus, para a sua causa. Deus lhe deu o dom da hospitalidade, Deus lhe deu o dom da organização. Fale com seu pastor sobre isso. Diga, olhe, eu me sinto conduzido para esse ministério em especial, pastor. Você poderia me ajudar? Agora, nem todos os dons vêm completamente amadurecidos. E eu vou lhes dar um exemplo. Quando eu era um aluno na faculdade, a última coisa que eu achei que eu iria fazer seria pregar. E eu era um aluno de teologia, e então meus amigos ficavam muito contentes quando as minhas pregações chegavam ao fim. E eu ia para a capela na faculdade, os joelhos batiam e as minhas mãos tremiam, e eu não tinha a menor ideia de que eu iria acabar me tornando um pregador. Nenhuma ideia mesmo, nenhuma ideia. E minha esposa trabalhava no ginásio esportivo como uma aluna, estudante, bolsista, e ela era responsável pela chave de uma das salas de depósito, que ficavam atrás do ginásio. E nesses depósitos, eles guardavam as bolas de basquete. Eu ainda consigo ver na minha mente. Então, eu pegava o meu manuscrito do meu sermão, ela me dava a chave, e eu ia para esse depósito onde ficavam as bolas de basquete e me trancava. E eu pregava para as bolas de basquete. Então, para falar a verdade, eu acho que os meus primeiros 7 ou 8 conversos, evangelisticamente falando, foram bolas de basquete. E sabe que à medida que eu continuei a usar esse dom, Deus desenvolveu esse dom. Então, você pode ficar nervoso ao fazer alguma coisa nova. Você pode ficar nervoso em fazer algo novo. Pela primeira vez, talvez você
nunca tenha dado estudos bíblicos antes, mas o Senhor pode te impressionar a fazer isso. E você fica nervoso no começo, mas você percebe que Deus te dá uma habilidade e percebemos que o Espírito não nos concede esses dons totalmente maduros. E pode ser que você nunca tenha tido um pequeno grupo em sua casa antes, talvez nunca tenha organizado um seminário de saúde antes, talvez nunca tenha participado de entrega de livros antes, mas o Senhor te impressiona com algo e você começa a fazer isso. E os dons são moldados e afiados à medida que você se envolve com eles e pratica. O ponto-chave com relação aos dons espirituais é o seguinte: não tem muito a ver com ler sobre eles, nem tanto a ver com estudá-los, mas à medida que Deus te impressiona a fazer alguma coisa, envolva-se por Jesus. E quando você se envolver, você vai ver os dons espirituais que Deus te concedeu realmente crescerem. E aí, Dani? Muito legal, hein? Você viu ele falando no finalzinho aí, quando Deus te impressiona, né? Quando Deus te impressiona. Eu estava assistindo. Você ficava nervoso para pregar, Dani? No começo? Nossa, eu ainda fico apreensivo quando vou falar. Algumas antes, né? São impactantes, elas mexem comigo, eu fico pensando como é que as pessoas vão reagir, como é que elas vão receber a mensagem, né? Uhum. A gente fica mais... Eu não pregava para bola de basquete, não, mas a tia Cecel teve que ouvir muito sermão meu, viu? Até hoje, quando é o primeiro, assim, é uma coisa. A minha esposa é professora de português, então, quando eu terminava o sermão, especialmente no início, assim, do ministério, ela sempre, olha, você errou em português aqui, ela me ajudava a corrigir algumas... Aí é difícil. Olha, aí eu vou juntar, assim, a segunda e a terça-feira, porque aí vem a questão do chamado, né? Nossa, eu gostei muito do que ele escreveu aqui sobre o chamado, né? Ele não falou sobre Jeremias, mas falou sobre Pedro, sobre João, mas Jeremias, todos eles estão na mesma situação, né? Quando Deus chama Jeremias, ele se sente, eu sou só um menino e tal, e Deus está dizendo para ele, Jeremias, é você que eu estou chamando, né? E eu estou lembrando que um tempinho atrás eu preguei numa igreja e aconteceu uma coisa assim rara de acontecer, infelizmente, né? De vez em quando acontece, de uma jovem de 17 anos vir falar comigo, preciso falar com você, pastor. E não era para tirar foto, não era, ela diz assim, eu sinto um chamado muito grande de Deus e eu preciso canalizar, eu preciso de conversar com alguém. Tá difícil de encontrar alguém para eu conversar. Já tentei conversar com algumas pessoas e não consegui. E aí eu passei meu telefone com ela, a gente ficou mais ou menos 1 hora conversando sobre esse chamado, né? E a lição de segunda-feira fala sobre isso, né? Fala sobre Pedro, João, e depois na terça sobre Paulo como instrumento escolhido. O que você quer comentar sobre isso aí, Dani? Quando eu penso nessa questão de como a gente precisa se envolver, é a única forma de a gente ser semelhante a Cristo se a gente viver uma vida ao lado dele nesta missão. Eu sou pastor há 23 anos e as pessoas mais infelizes que eu já encontrei são aquelas pessoas que estão voltadas para si mesmas. Elas vivem no modo selfie, né? Então elas têm o celular sempre voltado para elas. Elas estão no centro das atenções e tudo mais. Elas não conseguem se esvaziar, conforme a proposta da lição, e olhar para os outros. E você acabou de ler ali, o pastor leu, na verdade, o texto em Coríntios, que todos nós temos a manifestação do Espírito. Todos nós temos pelo menos um dom que Deus nos confiou. Uma maneira. Se nós tirarmos o foco de nós mesmos e nós nos voltarmos para as pessoas, Deus vai mostrar para a gente. Outro dia eu estava vendo, peguei um pedacinho daquele filme Até o Último Homem, né, que é o filme baseado na vida de um soldado adventista, né, o Desmond Doss. E ele estava ali naquele momento, no meio da guerra e tal, e todo mundo já tinha recuado. De repente ele ora a Deus e tipo assim, Senhor, e agora? O que eu faço? Qual é a tua voz para mim? Naquele momento, ele ouviu um cara gritando lá, socorro.
E aí ele entendeu, no clamor de socorro de um ferido de guerra, a voz de Deus. Então, às vezes, a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer, mas a gente tem pequenas coisas que a gente pode fazer, sabe? Deus, ele chama a gente para coisas pequenas, sobre o pouco, né? Depois eu coloco você sobre o muito, se for a vontade dele. Então, Sim. a gente, às vezes, é que a gente na igreja, a gente coloca o pregador, né, e o cantor lá em cima. O cara que prega, o cara que ensina, o cara que canta. Mas tem muitas coisas que podem ser feitas, e o mais importante de tudo é cuidar das pessoas, é amar as pessoas. Jesus não chama a gente para ser só pregador e cantor, né, professor de escola sabatina, líder de departamento. Não, ele chama a gente para amar as pessoas. Este é o chamado. Essa foi a ordem de Jesus Cristo para nós. Maravilhoso o que você falou. A gente teve esses dias aí, essa semana passada, uma reunião com os pastores uva passa. E eu já faço parte dessa categoria de pastor uva passa, que é aquele que já está ficando enrugadinho, entendeu? E aí chamaram um pastor aposentado para falar para a gente, que nós estamos chegando perto da aposentadoria. Nossa, ele falou uma coisa tão fantástica, ele diz assim, olha, eu me aposentei, o que eu vou fazer para Deus e tal, não quero cargo na igreja, não quero nada, mas quero servir a Deus. E ele estava contando como é que ele chegou na igreja e procurou a líder da recepção, e como é que ele se ofereceu para ser recepcionista. E ele falou, eu comecei a conhecer todo mundo e as visitas e tal, comecei a conhecer por nome, fazer amizade, e aí eu fui na classe bíblica e eu levava as pessoas para a classe bíblica e comecei a visitar esses interessados, fiz parceria com a senhora que passava a classe bíblica e tal, e olha, eu amo aquilo que eu estou fazendo, ou seja, é o presidente de uma união, ele se aposentou como presidente de uma união, e esse é o trabalho que ele está fazendo, né? Como você disse assim, olha, tem tantas coisas para fazer. Ele enxergou uma coisa, poxa, eu vou tomar isso como exemplo. Eu não tinha enxergado isso ainda, sabe? Eu sei como é importante. Eu, como pastor, desejo muito pessoas, por exemplo, eu gostaria que as pessoas da minha recepção recebessem uma família e pensassem assim, bom, converso com 3 minutos com essa família e vou botar sentado do lado de uma família que eu acho que vai dar certo, para eles tomarem conta, né? Poxa, que trabalho fantástico, né? Então, realmente, né, cantar e pregar, pelo contrário, né? Deus procura gente que está disposta a se esvaziar, o que a lição diz assim, os improváveis, né? Para poder usar esses improváveis aí para testemunhar e para levar, para ser só um instrumento. O instrumento é aquele que não tem nada em si, né? Você largar um piano, um saxofone em algum lugar, não acontecer nada com ele, né? Tem que ter alguém ali. Então, quando a gente é instrumento, é isso, né? Deus está soprando através de nós, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Infelizmente, a igreja cristã como um todo, ela está sofrendo hoje de um divórcio que aconteceu há muito tempo atrás, Fernando. Muito tempo atrás aconteceu um divórcio. E nós somos filhos desse divórcio, né? A igreja atual. No passado, ocorreu um divórcio entre a fé e as obras. E criou-se uma igreja, criou-se uma versão de cristianismo que vai à igreja, certo? Para receber uma mensagem, para se sentir perdoado, entende? Então, para fazer sua aceitação de Cristo, enfim. Só que quando chega nas obras, aí a pessoa tem um problema. Quando chega no esvaziar-se, quando chega no servir, quando chega no trabalho, quando chega na obediência, aí não tem mais. Então aconteceu esse divórcio há muito tempo atrás. E hoje a gente está sofrendo, os filhos desta igreja estão sofrendo. Né? Hoje em dia você tem gente na igreja que diz assim, eu sou membro de igreja. Mas você é um discípulo? Não, discípulo não. Você entende? Existem hoje nomenclaturas distintas. Eu não vim aqui para dar, eu vim para receber. Exatamente. E é isso que fala ali em Timóteo, né? As pessoas hoje são amantes de si mesmas. Elas estão voltadas para si e não voltadas para os irmãos da igreja, para a comunidade, né? Infelizmente, quando a gente comentou consumista na igreja. Consumidor. Exatamente. Consumidor de culto.
quando a gente comentou ali sobre... bom, sobre... Deixa eu ler aqui que eu marquei. Sobre como a gente impactar outras pessoas, né? Você falou assim, nós temos que ser seguidores de Jesus e tal. E o Mark Finley falou a mesma coisa. Não sei se você está lembrado aqui, mas eu perguntei para ele assim, os líderes de hoje, né? Aí agora que eu estou lembrando, você falou assim, não são só os que cantam, os que pregam, tem um monte de coisa para fazer, né? E eu falei para ele, olha, estou lembrado que Jesus diz assim, que quando o Filho do Homem vier, vai achar falta de fé e que vai estar igual no tempo do dilúvio, né? E eu vou pedir para soltar o vídeo, que eu vou dizer assim, dá um recado para nós que somos líderes, nós pastores, como é que a gente pode impactar as pessoas desse mundo. E assim, não são só os líderes, né, mas somos todos nós. Vamos ouvir aqui a resposta dele. Nós somente impactamos outras pessoas baseados na profundidade de nossas próprias experiências espirituais. Se nossas experiências forem superficiais, rasas, lembre-se de que a Bíblia diz que o superficial chama o superficial e o profundo chama o profundo. Se nossa experiência na palavra do Senhor for superficial, se nossa vida de oração for superficial, rasa, se falarmos de religião como falamos de uma mercadoria, como o nosso carro novo, ou uma roupa nova, ou uma casa, se estas conversas forem bem casuais, corriqueiras, terão um impacto muito pequeno em outras pessoas. Mas se os nossos corações forem mudados todos os dias pela graça de Deus, se a cada dia nós percebemos o Senhor falando a nós por meio da sua palavra, sabem que a Bíblia nos diz acerca de Jesus que palavras de graça fluíam de seus lábios. E em muitas ocasiões as escrituras diziam que nenhum homem jamais falou como esse homem. E Ellen White faz um comentário sobre esse texto que diz que nenhum homem jamais falou como esse homem. Oficiais do templo mencionaram isso e ela diz que nenhum homem jamais falou como Jesus, porque nenhum homem jamais viveu como Jesus. É o impacto de nossa vida que faz a diferença nas vidas de outras pessoas. E eu penso que a minha mensagem para a liderança da igreja seja a seguinte: não permita que a ocupação excessiva da administração da igreja o prive de ter uma experiência de coração diária com Jesus. Olha, eu gosto de receber aqui os comentários do chat, né? E o Wagner Barbosa, ele fez um comentário interessante. Se você não está levando ninguém para o céu, é porque não está indo para lá. E ele cita essa frase como sendo do pastor Arilton Oliveira, né? Exatamente o que ele acabou de falar aqui, né? Ó, nós estamos indo para quarta e quinta-feira, vamos estudar essas duas juntas, né? E aí ela começa com esse exigências do amor, né? E eu queria chamar a atenção, porque é exatamente o que ele está falando aqui, né? Que o amor, não adianta falar eu te amo para o teu filho, né? Você não joga bola com ele. Não adianta falar eu te amo para tua esposa, você não tem tempo para ela. E assim, é interessante como Deus ele dá esse caminho, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido. É João 3,16, que todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, o amor ele tem que ser traduzido em atos, né? E é exatamente o que diz aqui no primeiro parágrafo, primeira linha da lição de quarta. O amor se manifesta em ações. É isso, Dani. Sabe, quando eu penso na maior dádiva que a gente pode fazer, a melhor coisa que eu tenho para oferecer, para quem quer que seja para minha esposa, para os meus filhos, para minha igreja, para os meus amigos, a melhor coisa que eu tenho para oferecer é o fruto do tempo que eu passo com Deus.
Quando a gente passa tempo com Deus, isso vai frutificar. E é esse fruto que é a melhor coisa que a gente pode oferecer para as pessoas, que é a maior dádiva que a gente pode oferecer para as pessoas. Às vezes nós temos as nossas concepções assim do que pode oferecer, mas a melhor coisa vai ser o resultado do tempo que você e eu passamos com Deus. Ah, eu me arrepiei agora, viu? De verdade mesmo, porque eu fiquei imaginando assim nessa coisa do mundo espiritual, né? E de que o pai é o responsável, o pai se sente. Tem muito marido que fala assim, né? Minha mulher não pode reclamar de nada, porque eu nunca deixei faltar nada em casa, né? Não vou comentar sobre essa frase errada aí, mas vamos pensar no fato de que nós somos provedores, né? Do lar, o homem. É quando você diz assim, o melhor que eu posso oferecer para minha família é o resultado do fruto. Eu já imaginei você espiritualmente indo na presença de Deus e voltando como os discípulos iam até Jesus na multiplicação dos pães, com um cestinho assim cheio desse fruto que você diz que é o resultado de estar na presença de Deus e alimentando sua família com isso. Quer dizer, não é nem o que você vai falar, né? Eles vão se alimentar daquilo, dessa convivência de vocês, né? E se nós homens enxergarmos isso, que é isso que você falou, é muito sério, é realmente a nossa função, né, como provedores espirituais do nosso lar, né? Gostei demais disso aí, que bom. O pastor Finley cita aqui na lição a situação de Pedro, né? De quando ele foi chamado para ser pescador de homens, e depois essa comparação que a gente faz em sermão, né, de que ele, de novo, ele, depois de negar Cristo, ele tem de novo essa oportunidade de reafirmar. Mas daí o chamado de Jesus já não é para pescar peixe, né? Como é que você vê isso aí? É interessante que enquanto Pedro tentava fazer tudo por Cristo, do jeito dele, com o pensamento dele, com o amor frágil que ele tinha, ele só dava mancada, né? E eu vejo assim que a gente não deve se iludir achando que é o nosso amor que vai fazer a diferença nessa equação. O tanto que eu amo a Deus. Porque o amor que eu tenho por Deus é um amor muito limitado, semelhante ao de Pedro. Por isso que aqui na lição, eu queria salientar isso aqui, 2 Coríntios 5,14, diz que é o amor de Cristo que me constrange. É o amor de Cristo que me motiva. É o amor dele que quando eu recebo esse amor, isso me motiva. É isso que me reaviva. Entende? É isso que eu vou e entrego para os outros. Não é algo que eu produzo. Eu levo para os outros aquilo que eu acabei de receber de Deus, né? Multiplicação dos pães de peixe. Exatamente. Então, é o amor dele que eu preciso levar para as pessoas e que é exatamente o que as pessoas estão mais precisando hoje. Então, eu fico imaginando Jesus Cristo lá com os discípulos, e eles passaram vários meses ouvindo e assistindo Jesus, e Jesus orando para saber quem desses camaradas eu vou chamar, né? Até que Jesus bate o martelo, vou chamar esses aqui. Então, eles participaram de Jesus Cristo em ação, eles viram Jesus em ação. Então, eu fico imaginando Jesus falando e os olhinhos das pessoas brilhando, assim, sabe? E eles viram pensando... Jesus orando, né? Exato, e eles queriam fazer parte daquilo. Então, quando Jesus falou, vocês vão ser pescadores de homens, na hora eles agarraram essa oportunidade, porque eles se viram participando de algo empolgante que eles tinham visto acontecer com Jesus Cristo. Fantástico. Eu estou aqui porque nós temos pouco tempo, né? E eu tenho aqui 2 participações do pastor Mark Finley ainda, né? Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar da lição da quinta-feira e depois eu vou soltar essa última participação dele para a gente fechar a lição. A gente entra depois para fechar a lição, né?
na quinta-feira, que é esse compromisso do amor, né? Aqui entra Jesus, depois desse chamado que ele fez para Pedro, o segundo chamado. Eu queria ressaltar um negócio assim, sabe, antes, porque quando Jesus chama apacenta as minhas ovelhas, ele está fazendo um chamado não para quem é pastor, ele está chamando para que todos nós sejamos pastores. E para a gente ser discípulo de Jesus, eu preciso de ter comunhão com Deus, como o Dani estava falando. Eu preciso ter alguém para eu pastorear, para eu acompanhar, né? Como pastor mesmo. Eu preciso ter alguém para quem eu vou levar o evangelho, uma nova pessoa. E aí, pronto, eu tô vivo dentro do reino de Deus, né? E aí, Jesus chamou Pedro para ser o discípulo, e aqui diz assim, você vai passar pela morte, né? E aí Pedro recebe aquela notícia. Bom, ele não estava maduro ainda, estava amadurecendo, porque ele perguntou aí do João também, o que vai acontecer com ele, mas de qualquer jeito, né? Pedro passou por isso. Você não tem medo de passar por esse sofrimento, não, Dani? Ah, com certeza. Com certeza. Quando a gente fica olhando a situação que a gente está vivendo, né, a gente pensa no que pode acontecer com esse mundo, né, o lado humano tem a tendência, né, de temer pela vida, pela família, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Agora, é muito interessante perceber uma coisa. Quando eu olho para a história de Pedro, ele era muito, assim, ele tomava iniciativa, ele queria fazer as coisas com Jesus e tal, e de vez em quando ele trocava, né, os pés pelas mãos e afundava e falava besteira e tudo mais, né? Mas é interessante que Jesus Cristo falou para ele assim, ó, apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. E aí ele fala para ele como que seria o fim da vida dele. E o fim da vida de Pedro seria uma cópia do fim da vida de Jesus Cristo. Então é interessante que naquele momento que ele tinha vivido, que ele negou a Cristo, ele não estava semelhante a Cristo. Mas no fim da vida dele, ele iria repetir a cena da cruz. E o processo para chegar lá era qual? Apacente as minhas ovelhas. Então, quando a gente se envolve, quando a gente se esvazia e quando a gente assume essa missão, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus Cristo. A gente vai Muitas vezes já não nota, hein? Exatamente. Porque você vai ter sempre esse sentimento. Até eu estava pregando numa igreja na semana passada, fazendo o projeto do cenáculo, e um irmão depois veio, porque eu falei assim, ó, o primeiro sintoma de que você pode perceber que você é morno é quando você acha que você é quente, que é o que Jesus fala lá, né? Porque você tem uma impressão de que você é rico, sou, de nada tenho falado, mas você é miserável, pobre, cego, nu e surdo ainda, né? Então, aí um irmão veio falar assim, pastor, mas, poxa, e Paulo, né, que diz assim, não, porque agora Cristo vive em mim e tal. Bom, primeiro, isso não quer dizer que foi no fim da vida dele que ele disse isso, né? Cristo vive em mim, sim, a partir do momento que eu recebo, né? A partir do momento que ele entrou na minha vida e eu permiti ele estar vivendo em mim. E cada vez que eu me afastar dele, eu vou cair, ele vai de novo me pegar e vai ser assim. Até porque, se a gente pudesse algum dia ter certeza que Jesus está dirigindo a vida, não aconteceria no fim dos tempos a angústia de Jacó, que é o quê? É o tempo em que todas as pessoas que já estão salvas, porque a porta da graça já fechou, eles passam por uma angústia terrível porque não sabem se estão salvos ou não, né? Então, é exatamente... Muitas vezes a gente não sabe, não percebe isso. Ou seja, Cristo está ali vivendo, mas a gente não consegue perceber. Então, eu queria dizer, não se desanime, né? Não se desanime. Eu estou dizendo porque muitas vezes eu me desanimo, né? E aí eu volto a esse pensamento, né? Cristo está ali trabalhando, né? E eu gostei quando você falou assim que o processo, né? O processo para chegar ali, para estar pronto, era o que mesmo? É apacente as minhas ovelhas, é esvaziando. Paciente, né? Pastoreio. Eu diria assim, discipulando alguém. Porque Jesus Cristo, Isso. qual foi a grande comissão? Ide e faça discípulos.
A grande comissão não foi assim, olha, construa uma igreja. Entendeu? Não foi assim, olha, façam programas bonitos. Tem a escala toda redondinha na tua igreja. Não foi essa a grande comissão. Uma igreja que tem tudo isso funcionando e só se preocupa com programas e não está focada em discipular, em acompanhar pessoas. E quando eu digo acompanhar pessoas, a nossa igreja é muito voltada para o lado cognitivo, estudo bíblico e tal, né? Acompanhar, conviver, é chorar junto, é comer junto, é sair junto, entende? É amar. Então, a gente precisa... E era assim que Jesus fazia. Ele amava as pessoas. Vou te interromper. Ó. É o que Paulo falou, sede meus imitadores. Não porque ele estava agora perfeito, mas é porque assim, você vai chamar alguém para imitar você. É o que a gente sente quando tem filho, né? Vai ficar olhando para mim agora, e agora... por isso que eu digo, né? Quando eu crescer, quero ser igual ao meu filho. Eles ensinam a gente. Né? Bom, a gente vai voltar para terminar a lição, e essa última pergunta, na verdade, quando a gente conversou com o filho, foi uma das primeiras, né? E eu perguntei para ele meio assim, bom, a gente só é salvo quem aceita Jesus e conhece Jesus? E se não é salvo só quem aceita e conhece Jesus, e as pessoas podem ser salvas sem conhecer Jesus, para que a gente tem que testemunhar, que é o assunto, né, da lição? E ele deu uma resposta muito, muito legal. Vamos ver essa última, é o último vídeo, tá? Esse é para o meu pessoal que está me ajudando. Estou pulando o penúltimo e estou indo para o último vídeo do pastor Mark Finley, onde ele fala para a gente, explica essa coisa que é muito interessante. Yes. Claro, eu posso, sim. O título da nossa lição de escola sabatina é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. E a pergunta que nós realmente temos que fazer é: por que testemunhar? Deus não está fazendo tudo o que Ele pode para salvar as pessoas? Sem o nosso testemunho, o Espírito Santo não está trabalhando nos corações das pessoas? Deus não se revela através da natureza? Deus também não se revela por meio de outras pessoas? Se Deus se revela por meio da natureza e as pessoas podem ser salvas sem aceitarem Jesus, então por que testemunhar? Para mim, a resposta para essa pergunta é a seguinte: se você olhar no livro de Romanos, em Romanos capítulo 1, Deus nos fala da revelação de Deus através da natureza. Mas que os gentios que veem Deus revelado na natureza não são salvos, mas se perdem. Em Romanos capítulo 2, a Bíblia nos fala acerca dos judeus tendo os oráculos de Deus, isto é, as Escrituras. Mas eles estão perdidos. Em Romanos capítulo 3, vocês se lembram daquele texto famoso: todos os pecadores carecem da graça de Deus, toda a humanidade está perdida. Então, os primeiros 3 capítulos do livro de Romanos lidam com a perdição da humanidade. Quando você chega ao final do capítulo 3, ele mostra a justificação ou a salvação por meio da fé em Cristo. Isto é lido do capítulo 3 até o fim do 5. Os capítulos 6, 7 e 8 falam sobre a santificação. Então, a mesma fé que nos leva a receber a graça de Cristo através da justificação, nos santifica. Isso é, receber a sua graça por meio da santificação. Mas logo depois, você chega ao capítulo 10, e ali diz o seguinte: como irão eles acreditar sem um pregador? Isso é, sem alguém que possa os ensinar. Então, o ponto principal, ou comum todo do capítulo 10 de Romanos é a necessidade de alguém realizar um testemunho pessoal. Agora, isso nos leva de volta para a nossa pergunta. O nosso povo, como que as pessoas podem ser salvas nunca tendo ouvido o nome de Jesus? Ao você olhar as Escrituras, no livro de Romanos, a única maneira de ser salvo é tendo um conhecimento da salvação por meio de Jesus. E, de fato, o livro de Atos diz, em Atos capítulo 4, verso 12, não existe nenhum outro nome embaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos, exceto o nome de Jesus.
Será que isso significa que cada muçulmano, ou cada hindu, cada budista, ou qualquer indivíduo que nunca tenha aceitado a Cristo verbalmente, ou nunca tenha ouvido o nome de Cristo, que eles estejam perdidos? Não. Não, isso não significa isso de jeito nenhum. É possível que essas pessoas tenham vivido a luz que eles conheceram. E elas sejam salvas não pelo hinduísmo, não pelo budismo, não pelo islã, mas sejam salvas por um Cristo que eles ainda não conheceram. Então, eles viveram à altura da luz que eles conheceram. Agora, se isso for verdade, se as pessoas podem ser salvas, por que elas podem viver corrigindo? Agora, se isso for verdade, se as pessoas podem ser salvas porque elas podem viver à altura da luz que eles conheceram, se algum povo ímpio perceber a revelação de Deus na natureza e aceitarem esse Criador todo-poderoso, se eles se sentirem impressionados através do amor de um amigo, se eles puderem ser salvos por isso, então, para que testemunhar? Nós não testemunhamos para dar às pessoas a sua única chance de salvação. Nós testemunhamos para dar a elas a melhor chance de salvação. A melhor possibilidade de ser salvo é entender a vontade de Deus na vida delas através das Escrituras. A natureza é bastante confusa, porque na natureza você pode ter uma bela rosa, mas você pode ter espinhos nessa rosa, que venham a furar, rasgar, cortar suas mãos. Você pode ter o sol e sair para se bronzear nas praias do Rio de Janeiro, mas se você ficar lá tempo demais exposto, pode ficar queimado e desenvolver um câncer de pele. Então, você pode ter chuvas leves e maravilhosas no Brasil, mas você também pode ter monções que destruam suas plantações. Assim, a natureza é muito confusa. Você vê o bem e o mal, e não te diz de onde veio o bem e não te diz por que existe o mal. Você pode ter ilustrações muito confusas com seus amigos também. Você pode ter um amigo que seja muito amável, mas outro que seja muito maldoso. E isso é confuso, sabe? De onde vem o bem? De onde vem o mal? Você pode ter impressões do espírito, mas elas sempre vêm através de uma natureza humana caída. Então, a resposta é a seguinte: em relação ao que a igreja entenda, o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange. O nosso amor por Jesus quer que as pessoas tenham a melhor chance de serem salvas. Então, nós não agimos como se fôssemos o próprio Deus, dizendo, se elas não aceitarem a Cristo, elas estão automaticamente perdidas. Nós deixamos isso para Deus. Mas até o ponto que a igreja entenda, Deus nos deu uma missão para testemunhar. E até o ponto que o livro de Romanos nos explica, não existe salvação senão por meio de Cristo. Assim, é como uma moeda que tem dois lados. De um lado da moeda está o lado da igreja, a responsabilidade de testemunhar, a responsabilidade de compartilhar o evangelho, a responsabilidade de dar a percepção da perdição em que a humanidade se encontra. Nós não testemunhamos simplesmente para dar às pessoas uma qualidade de vida melhor. Nós testemunhamos para vê-las salvas para o reino de Deus. Mas no outro lado dessa mesma moeda está a soberania de Deus. Um Deus que conhece o passado delas, das pessoas, o futuro, ele sabe qual é a luz que receberam. Nós deixamos a salvação delas com ele, nesse outro lado da moeda, mas no nosso lado da moeda, nós amamos e esse amor nos força, nos obriga, nos impulsiona a dar a essas pessoas a melhor oportunidade de salvação. E assim, nós abrimos a palavra de Deus e compartilhamos ela com eles. Legal, né? Nossa, guardei essa frase para mim, né? Não testemunhamos para dar a única oportunidade, mas a melhor oportunidade, né? De salvação. Dani, olha, puxa, amei fazer essa lição aqui com você, foi muito legal mesmo.
e com o pastor Mark Finley, com quem a gente esteve aí a semana, né? Eu queria que você finalizasse a semana, a lição para a gente, fazendo sua consideração final aí, e depois orasse com a gente. Deixa eu só agradecer todos vocês que escreveram para nós aqui, né? Pelo chat, nos acompanharam. Muito boa a companhia de vocês. E na semana que vem nós estamos juntos aí com uma nova lição. Dene, vamos lá. Bom, eu terminaria com os versos anteriores ao verso desta semana. E após alguma exortação em Cristo, está lá em Filipenses capítulo 2, tá? Filipenses 2, verso 1. E após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É como se ele estivesse dizendo assim, se Jesus esbarrou em vocês, se respingou alguma coisa de Jesus em vocês, então, por favor, completem a alegria de Deus, cuidando uns dos outros, apacentando as ovelhas, dando esse passo de fé, investindo a sua vida na vida das pessoas. E eu terminaria dizendo o seguinte, perguntando para você que está aí assistindo, pode ser um professor de escola sabatina, um ancião, um pastor, não importa quem você seja, qual vai ser o teu legado? Qual vai ser o teu legado, depois de a gente estudar essa lição, qual vai ser o teu legado de vida? Qual vai ser o teu legado no lugar onde você está, com a missão que Jesus Cristo te deixou? Qual vai ser o teu legado? Gente, às vezes a gente passa estressado com programas e programas e programas, e a gente esquece as pessoas, e o tempo passa. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Qual vai ser o teu legado? Jesus Cristo, lá em Isaías 53, aqui diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele entregou-se, ele deu esse passo de fé, ele investiu na gente, ele mergulhou aqui na terra e ele vai ficar feliz com o resultado, com o legado que somos eu e você. E a tua vida, que tenha um lindo legado para a honra e glória do Senhor. Eu encerro assim. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, Dene. Obrigado vocês todos. Tem aqui, eu vou ler uma última consideração aqui do Marcos Freire, que diz assim, todo sofrimento que possamos ter como consequência de ter escolhido andar com Cristo não pode ser comparado à glória que teremos ao estar com Ele na eternidade, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Né? Obrigado a participação de todos aí, gente. Essa foi do YouTube. E ora para nós, Dene, por favor, para a gente terminar. Senhor querido, o Senhor um dia veio enviado pelo Pai para nos salvar. E o Senhor procurou os doentes, os perdidos, e o Senhor investiu na gente aqui. E quando o Senhor foi, o Senhor disse sim, que o Senhor estaria nos enviando da mesma forma com que o Pai lhe enviou. Ou seja, nós temos o privilégio de darmos continuidade à missão que o Senhor começou aqui. Nós temos o privilégio de sermos pequenos Jesuses, onde nós estivermos. Não apenas para levar um conhecimento teórico, mas para amarmos as pessoas, para compartilharmos vida com as pessoas. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe para que, nesse processo, nós sejamos tão parecidos contigo, que a gente conviva tanto contigo, que as pessoas te vejam em nós. E que, dessa forma, Senhor Deus, a gente enche esse mundo com a tua glória, Pai, pelas pessoas perceberem Amém. Que nós vivemos contigo. Ajuda-nos a darmos este passo de fé. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Dene. Obrigado a você. Vou agradecer aqui também ao pastor Finley, que passou 1h20 com a gente essa semana. E a semana que vem estamos aqui de novo, às 8 horas da noite em ponto, esperando a sua participação
como você tem sempre feito, tá bom? Deus abençoe a todos, um feliz sábado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Feliz sábado, pessoal. Valeu, Fernando. Valeu.